Neste vídeo estaremos falando sobre a estratégia IELTS Task 1 Academic. Você já teve a oportunidade, através dos nossos outros vídeos, para ver quais são os pré-requisitos necessários para alta performance no IELTS, em conjunto com os detalhes que o Task 1 Academic definitivamente lhe pede. E, tendo isso em vista, nós agora vamos estar aprofundando na estratégia, que agora que você já sabe esse tanto de coisas que você sabe, tendo visto os outros vídeos dessa nossa série Task 1 Academic, ela vai ser aplicada de uma forma bem clara, direta e objetiva, tudo bem? Então, vamos ver aqui em nosso quadro, primeiramente, as questões gerais da estratégia Task 1 Academic. Então, temos aqui a questão, primeiramente, de que ela é universal. Ou seja, a universalidade dela significa que nós vamos estar aplicando a mesma estratégia independente de qual seja o tema Task 1 Academic. Por mais que você tenha vários tipos de tema Task 1 Academic e que inclusive nesta nossa série vamos estar cobrindo, o fato é, a estratégia, o approach vai ser exatamente igual. Tudo bem? Igualmente, você tem que, na sua prática, sempre ter 2 minutos para revisão. Ou seja, ao invés de estar indo diretamente para a produção em si, para a escrita, a sugestão é: tenha 2 minutos dos 20 minutos que você tem sendo sugeridos para você escrever, sendo reservados para uma preparação prévia. Eu até mesmo sugiro, vindo aqui para o nosso quadro, você, por exemplo, no cantinho da sua avaliação, fazer uma coisa tipo assim: você faz 4 pontos, como eu estou aqui mostrando, cada ponto representando um parágrafo em particular, e aqui você define uma sentença que resume de uma forma muito essencial o que você deseja ir abrangendo no primeiro parágrafo, aqui no segundo, aqui no terceiro e aqui no quarto. Isso você pode fazer no cantinho da folha, onde que você vai ter a sua produção sendo escrita. Lembrando que as suas produções no Task 1 e no IELTS como um todo são sempre feitas à mão, ou melhor, à mão não é? Se você vai fazer o exame no computador, não é à mão. Elas são sempre feitas, se você vai fazer o exame à mão, a lápis. No computador, você não vai ter essa possibilidade, porque você já vai estar digitando. Mas se você estiver fazendo o exame à mão, a forma a lápis é o padrão de escrita. Então você não vai ter que lidar com essa questão de ficar passando a limpo para a caneta, como você fazia na escola. Você faz tudo a lápis, podendo apagar também se cometer algum erro ao longo da sua escrita, sem maiores problemas, tudo bem? O próximo ponto aqui que eu quero lhe dar é a questão da análise de títulos. Quando nós falamos de análise de títulos, o que nós estamos falando é que você precisa de, ao ver um tema, verificar quais são as informações e os títulos que se referenciam a essas informações. Por quê? Quando você for se referir a esses títulos, se referir àquelas categorias de informação que estão sendo mostradas nos dados no tema, você pode, se necessário for, utilizar de sinônimos ou paráfrases. É por isso que no nosso quadro aqui temos sendo especificado: use sinônimos. Ou seja, as palavras que você vai utilizar na sua produção para se referir aos dados idealmente vão se modificando à medida em que você vai se referindo a eles, porque você não quer nem usar as exatas mesmas palavras que temos no tema e nem repetir palavras que você anteriormente repetiu. Ou melhor, já disse, já escreveu. Portanto, a utilização de sinônimos e paráfrases é muito importante para, inclusive, checarmos aquela questão de vocabulário que, em vídeos passados da nossa série Task 1 Academic, lidamos, tudo bem? Voltando então aqui para o nosso quadro, temos a próxima questão de que é: compare informação. E isto é crítico. Ou seja, nós vamos estar lidando de uma forma mais aprofundada sobre o que eu quero dizer com comparação, mas o fato é: o comparar é a base do Task 1 Academic, tudo bem? É a base, porque é aquele nível o mais avançado possível de análise. Você, através da sua análise de dados, primeiramente vai estar verificando, ou melhor, mostrando ao examinador que, você compreende o que os dados de uma forma geral falam sobre; 2, você entende o que os dados individuais falam sobre; e 3, você entende
com que eles se cruzam entre si. E assim mostra o nível de interpretação mais aprofundado possível em cima desses dados. E o elemento de comparar é estratégico, portanto, no Task One Academic, tudo bem? Indo então aqui para o nosso quadro mais uma vez, nós temos aqui a estrutura Task One Academic. Então, primeiramente, nós temos aqui o parágrafo 1. Perceba que então estamos aqui sugerindo que você siga 4 parágrafos, não é? No parágrafo 1, você faz uma paráfrase no tema. Ou seja, você reescreve o tema com suas próprias palavras para que você tenha a possibilidade de estar tendo o abranger do tema sendo demonstrado por examinador que você então o compreende bem, tudo bem? Você não pode escrever com as exatas palavras que existem no tema e é por isso que você tem a paráfrase sendo aqui destacada. Então vamos aqui destacar o fato de que o que temos que fazer é uma paráfrase, não é? Não é literalmente uma cópia, mas uma paráfrase do tema. É reescrever a essência do tema com suas próprias palavras no parágrafo 1. Depois, no parágrafo 2, você faz um overview. O overview é onde que você abrange as características principais dos dados. Então, aqui no parágrafo 1, onde que você faz uma paráfrase do tema, você simplesmente introduz, vamos aqui colocar, introduz o contexto. Não é? Você introduz o contexto do tema no parágrafo 1. Agora, no parágrafo 2, você vai a um nível mais granular. Você traz as características principais desses dados, tudo bem? Mas como aqui destacado, sem números específicos, a não ser anos abrangidos. Ou seja, você vai trazer as características principais, idealmente abrangendo os anos, o período e os elementos que foram analisados. Mas nunca, por exemplo, as porcentagens exatas, ou os números exatos, ou os resultados exatos que cada uma dessas coisas que foram pesquisadas neste período de tempo chegaram. Tudo bem? Então, você vai trazer as principais características das informações demonstradas, mas se limitando a trazer os elementos pesquisados e os anos, os períodos de tempo no qual eles foram analisados, mas nunca as porcentagens exatas, os números exatos, os resultados exatos da pesquisa. Isto é trabalho para, como estamos aqui demonstrando, o parágrafo 2, ou melhor, o parágrafo 3 e o parágrafo 4. O parágrafo 3 são os detalhes 1 e o parágrafo 4 são os detalhes 2. Independente se aqui tem 1 ou 2, ambos são estruturados da mesma forma. Como você tem aqui a seta sendo mostrado, são comparações. Comparações que, neste processo, destacam similaridades ou diferenças. Então, tanto o parágrafo 3 quanto o parágrafo 4 trazem detalhes. E o que são detalhes? Comparações, sendo similaridades ou diferenças sendo destacadas por essas comparações. Tudo bem? E depois de você, então, fazer comparações que trazem similaridades e diferenças no parágrafo 2 e no parágrafo 3, ou melhor, no parágrafo 3 e no parágrafo 4, você termina a sua produção e sem concluir. Eu não vou dizer para você automaticamente que, se você concluir a sua produção, você perde ponto. Não, não é o caso. Mas é uma coisa um pouco redundante, já que não é algo crítico para análise de dados. Você não está dissertando, você não está buscando motivos para as questões. Você simplesmente está as analisando de uma forma fria e objetiva, correto? Pois bem, é isso que então nós queremos aqui fazer. Uma produção com 4 parágrafos que, primeiramente, como dito, tem no primeiro parágrafo uma paráfrase do tema, introduzindo, portanto, o contexto em que os dados estão sendo analisados. Depois, no parágrafo 2, um overview, que traz as características principais, que na prática são as coisas e os períodos em que essas coisas estão sendo analisadas, mas sem números específicos como porcentagens ou resultados. Depois, nos parágrafos 3 e 4, temos os detalhes 1 e 2, que na prática são comparações dessas informações. Aí sim você dita os números e traz os fatos, os resultados.
E aqui você destaca similaridades entre esses resultados e diferenças. E depois, sem conclusão. E eu trouxe aqui a questão da opinião sendo destacada, que é uma questão que eu já mencionei em outras produções, mas o fato, em outros vídeos, aliás, mas é muito importante sempre enfatizar. Isso daqui não é uma dissertação, é análise de dados. Por consequência, você não pode opinar. Você então vai ver os dados sendo mostrados como são mostrados, mas você nunca vai tentar definir os motivos pelos quais as coisas são como elas são. Você quer simplesmente uma análise fria do que você tem em mãos, tudo bem? Tendo isso em vista, agora aqui no nosso quadro, vamos para o elemento prático. Veja aqui um exemplo, não é? Vamos então aqui primeiramente considerar com o verde esse exemplo de primeiro parágrafo. This report concerns 5 cell phone companies that sold millions of phones over 3 specific years, and the bar chart details each mobile corporation's performance in each period. Você talvez está achando que isso daqui é familiar, este tópico? Pois é, em um outro vídeo dessa nossa série Task One Academic, nós trouxemos um tema, Task One Academic, que foi mostrado, se não me engano foi o vídeo passado este. Perfeito? Nós aqui então estamos pegando a produção modelo para ele. Então no primeiro parágrafo, perceba que, trazendo aqui novamente para a nossa estrutura, tivemos uma paráfrase do tema. Ou seja, aqui está o tema reescrito com as nossas próprias palavras, tudo bem? Agora, no segundo parágrafo, deixando ele então em vermelho, temos o overview, ou seja, nós temos aqui o listar das principais características dos dados, lidando principalmente com os anos abordados, ou período de tempo, e igualmente as coisas analisadas, mais exatas, por exemplo, os nomes das empresas, os modelos de carros, se for um tema que envolve carros, entre outros. Os elementos que foram analisados mais precisamente, e os anos em que essas análises foram feitas mais precisamente. Mas, mais uma vez, sem números como isso daqui que temos, 200 million, 25 million, etc. Tudo bem? Então, vamos ver aqui. Generally speaking, in 2009 and 2011, Nokia led the pack, whereas Apple took the last place in 2009, and consumers purchased ZTE the least in 2011. Another clearly evident revelation is that Samsung surpassed everyone in sales in 2013, and ZTE repeated its 2011 placement. Finally, ZTE sales rose each year, while LG minimally decreased over this time. Então perceba que temos aqui uma análise geral sendo feita, abrangendo os anos e as coisas que foram de fato analisadas pelos dados, e neste contexto em particular as coisas foram empresas, não é? As empresas em si e sales, as vendas, tudo bem? Agora, nos próximos parágrafos, vamos estar lidando com os detalhes específicos desses sales, dessas vendas, ou seja, nós aqui vamos estar lidando com as comparações de diferenças e similaridades. Você não é obrigado a fazer desses dois tipos, mas se houver similaridades, as destaque. Você desproporcionalmente vai ter muito mais diferenças sendo escritas por você aqui do que similaridades, mas se houver similaridades, por favor, as destaque, tudo bem? E uma observação antes de irmos aqui para a análise dos parágrafos de detalhe, você vê que toda essa sua produção aqui está sendo escrita no simple past, ou seja, aquele elemento estratégico, ou melhor, aquele elemento gramatical que foi trago no nosso vídeo abrangendo performance na gramática. Se tem um tema que abrange anos passados, anteriores ao nosso ano atual, que neste caso, enquanto eu estou fazendo este vídeo, é o ano de 2021, obrigatoriamente tem que usar o tempo verbal apropriado para se referir a este ano, que é o past, mais precisamente o simple past, para se referir a essas informações. Se nós estivéssemos aqui falando no presente, estaríamos gramaticalmente errados em nossa análise, tudo bem? Então, vamos aqui para o parágrafo 3.
Samsung led Apple in 2009 by about 200 million sales. Então já temos uma comparação entre Apple e Samsung, com Samsung estando à frente da Apple em 200 milhões de vendas. And this difference is likely increased to a difference of around 200 and to 220 million sales by 2011. In 2009, Nokia sold approximately 450 million phones, which exceeded LG by 225 million and ZTE by 400 million. In 2011, LG bettered ZTE sales by around 25 million, but in 2013 we can see a reversal with ZTE moving moderately ahead by a few million. In 2013, então, lidamos aqui com um primeiro parágrafo de detalhes e agora um último parágrafo de detalhes. In 2013, Nokia sales fell by 200 million from their 2009 transactions. Oppositely, Samsung doubled its consumer purchases by 200 million. Apple sold 6 times as many phones in 2013 than in 2009. By 2013, sold 100 million less in phone merchandise. Então, perceba que temos aqui, tecnicamente, 9 sentenças escritas com um texto de 200 palavras. Tudo bem? Lembrando que o limite mínimo para uma produção Task One Academic é 150. E então, perceba que aqui nós realmente tivemos sendo enfatizado o quê? Comparações de diferenças, não comparações de similaridades. Então aqui temos diferenças. E igualmente diferenças. Diferenças. Como disse, desproporcionalmente você vai ter mais diferenças do que similaridades. Mas se houver similaridades no seu texto, por favor, as faça. As deixe destacadas aqui, ou no terceiro ou no quarto parágrafo da sua produção. Tudo bem? Mas aqui temos comparação no terceiro. Então, e comparação no quarto, no terceiro e no quarto. Então, primeiramente, como dito, não é? Introdução do tema. No segundo, temos overview. No terceiro e no quarto temos detalhes que mais precisamente são comparações. E assim, estrategicamente, você tem uma produção Task One Academic feita. Tudo bem? Tendo isso em vista, lembrando, nós temos essa estratégia que vai ser aplicada em todo e qualquer tema Task One Academic. Tudo bem? Então, agora vamos ter próximos vídeos em nossa série, onde que, além de lidar com tipos de temas diferentes, vamos estar exemplificando como aplicar essa mesma estratégia no tipo de tema individual que vamos estar abrangendo. Que, como dito, tipo de tema em si pode ser diferente, mas a estratégia é sempre a mesma. Então, muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.